Quanto mais fundo você desce, mais o mundo desaparece. Primeiro some a luz, depois somem as cores, depois os sons. Abaixo de 1000 metros, o oceano já não pertence à superfície. É um território antigo, frio, silencioso. Ou pelo menos, deveria ser. Durante anos, hidrofones foram posicionados nas profundezas do Pacífico. Cabos longos, sensores atentos, escutando o que ninguém consegue ouvir. Eles registravam terremotos submarinos, movimentos tectônicos, o canto distante das baleias. Até que em uma madrugada comum, o silêncio foi interrompido. Um som. Não era metálico, não era mecânico, não parecia explosão. Era longo, profundo, como se algo imenso tivesse se movido lentamente na escuridão. O registro atravessou milhares de quilômetros de água, forte o suficiente para ser captado por sensores distantes uns dos outros, mas fraco demais para revelar sua origem. Os pesquisadores ouviram repetidas vezes. A primeira reação foi simples. Deve ser gelo se partindo. Mas não havia gelo naquela região. Depois pensaram em atividade vulcânica. Mas não houve registro sísmico naquele momento. O oceano estava calmo. E ainda assim, algo ecoou lá embaixo. Imagine descer 4.000 metros. A pressão esmagando qualquer estrutura. A temperatura próxima do congelamento. Nenhuma luz. Nenhum som. Apenas o peso do mundo acima de você. E então, esse ruído. Lento. Grave. Orgânico. Alguns disseram que parecia um chamado. Outros disseram que parecia respiração. Houve quem descrevesse como um movimento colossal, mudando de posição no escuro. Mas o oceano não confirma. Ele apenas guarda. O curioso é que aquele som nunca mais se repetiu da mesma forma. Foi único, registrado, catalogado, arquivado e classificado como origem desconhecida. Essa expressão é estranha. Origem desconhecida. Significa que algo aconteceu, mas ninguém sabe o que. E no fundo do oceano, essa frase ganha peso. Porque ali embaixo, 95% ainda é inexplorado. Há montanhas maiores que qualquer uma em terra firme. Vales, fendas, estruturas que nunca foram vistas diretamente. E se algo vive ali, não precisa subir. Não precisa ser visto, só precisa existir. O som atravessou a água como se tivesse sido projetado. Não parecia acidente, não parecia aleatório. Havia uma intenção estranha na forma como se espalhou. Alguns cientistas diminuíram o tom ao falar sobre isso. Outros evitaram especulações, mas todos concordaram em uma coisa: aquilo não se encaixava. E quando algo não se encaixa, ele permanece, como uma pergunta aberta. Talvez tenha sido apenas um fenômeno raro, uma combinação improvável de eventos naturais. Talvez, mas existe algo perturbador na ideia de que, em um ponto onde o ser humano quase não alcança, algo respondeu ao silêncio. O oceano é antigo, mais antigo que nossas cidades, mais antigo que nossa memória escrita. Ele já testemunhou extinções, impactos, mudanças de eras. Ele já abrigou criaturas que hoje só conhecemos por fósseis. E ainda assim, continua escondendo formas de vida que nunca vimos. Talvez o som tenha sido apenas isso. Vida, movendo-se, despertando. Ou talvez tenha sido algo ainda mais simples. Um lembrete de que a superfície é apenas uma camada fina. E abaixo dela, há profundidades que não pedem para serem entendidas. Elas apenas existem. Se você fechar os olhos agora e imaginar o fundo do oceano, não pense em monstros. Não pense em criaturas gigantes. Pense no silêncio, na escuridão absoluta, na pressão constante. E então imagine um único som rompendo tudo isso. Lento,
distante, vindo de algum lugar que não pode ser apontado. Talvez o mais assustador não seja o que está lá embaixo, mas o fato de que não precisamos vê-lo para saber que existe. O registro ainda está guardado. Pode ser ouvido, pode ser analisado, mas não pode ser explicado. E talvez essa seja a parte mais honesta de todas. Nem tudo precisa de resposta. Algumas coisas apenas ecoam e depois desaparecem. Lá embaixo, o silêncio não é vazio, é profundidade. E profundidade sempre guarda algo. Relaxe, nós ainda estamos na superfície, por enquanto.